E aí, desenrolado digital, tudo certo? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a evolução da tecnologia. Vamos falar sobre aplicativos. Como é que nós chegamos a ter tudo o que a gente precisa na palma da nossa mão? Vamos nessa? Pois é, eventualmente nós temos que falar sobre aplicativos, sobre a evolução tecnológica, porque nós vivemos nela, nós estamos convivendo com ela e nós utilizamos ela, nós usufruímos dela, né, para a nossa vida, tanto para o lazer como na área profissional. Então é inevitável que eu venha aqui eventualmente e fale sobre tecnologia, beleza? É o seguinte, e para falar sobre tecnologia, para chegar a falar sobre esse tema de hoje, que são os aplicativos, eu tenho sempre que contextualizar, eu tenho sempre que falar sobre a evolução tecnológica para que a gente possa entender por quê, aliás, como nós chegamos até aqui, né? Bom, e por que também, né? Por que nós chegamos até aqui? Por que nós temos tudo isso de forma tão prática em nossas mãos, né? Bom, quando surgiu a informática, quando a informática foi concebida de uma forma mais popular, né? Nós temos aquele famoso, a história do ENIAC. Todo mundo conhece isso. Quem não conhece, pesquisa aí no Google, ENIAC. O computador existia dentro de uma sala, era uma sala imensa e essa sala, quiçá o prédio, era um computador. Então, o que você tem hoje andando no seu bolso, um dia foi uma sala, um dia foi um prédio, né? E a pessoa que falou que um dia nós teríamos, né, o computador na sala de estar foi Bill Gates. Atribuem essa fala a ele, né? Um dia todo mundo vai ter um computador na sala de estar. Bom, se nós não temos o computador na sala de estar hoje, pelo menos nós temos o Smart TV, né, que a gente tem, né, de forma muito prática, onde você pode acessar a internet através de sua televisão, não é verdade? E aí, ó, eu lembro claramente que nos anos 80, né, existia, eu era adolescente nessa época, existia um curso muito básico de informática chamada DBase, onde a gente tinha essa linguagem e essa linguagem permitia que a gente começasse a aprender a informática e aprendesse a fazer programas pequenos, né? Na verdade eram programas que lembravam mais jogos, você tinha que fazer, digitar um código, um monte de código no computador. A evolução foi para gravar isso em fita cassete. E aí quando você queria jogar aquele joguinho, você colocava a fita cassete, dava o play, ele lia toda aquela fita para poder ativar o jogo. E eu não tinha condições de fazer o curso, né? E também imaginava assim, achava que era mais, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso aprender, né? Se eu não tenho computador em casa para estudar? E eu deixei passar. E eu lembro que nessa época os trabalhos escolares eram feitos à mão, primeiramente, depois a gente evoluiu para fazer em máquina de datilografia, mas chegou uma vez um amigo nosso lá, chegou com um trabalho feito no computador, né? Então ele imprimiu na máquina matricial, naquela impressora matricial, aquela que fazia um barulhinho chato, mas era a sensação. Todo mundo ficou impressionado e querendo ver o trabalho, né? E gostando e elogiando e tal. E eu ficava imaginando, puxa, que massa, né? Quando é que eu vou ter acesso a isso? E aí o tempo passou, o tempo evoluiu e eu comecei a trabalhar com informática. De que forma? Primeiramente, comecei a trabalhar com CorelDRAW. Era essa época, quando eu falo, eu chamo de designer, me tornei um designer. O que designava designer era trabalhar com a parte gráfica, né? Fazer cartazes, fazer panfletos, outdoors, revistas, logotipo, a parte de impressão. Não existia ainda a parte da web, né? Que virou, se transformou, né? Houve uma migração para web designer. Então, o meu trabalho era todo feito nisso. Aprendi o CorelDRAW, meu pai me ensinou o CorelDRAW e eu comecei a trabalhar já com CorelDRAW, né? Em Photoshop aprendi sozinho, né? Um manual de inglês do lado mas tudo era no computador. Tudo você tem que instalar, tem que ter uma máquina potente, tem que instalar o software, né, no computador e trabalhar, tem que ter um entendimento mais profundo de como trabalhar com o software, né? Depois eu passei a trabalhar com o Word, Excel, o Microsoft Office, né, que é aquele pacote da Microsoft que você pode, que atende às necessidades de um escritório, por exemplo, ou de um estudante quando ele fazer o material no PowerPoint.
um palestrante. E aí eu comecei a dar aula desses aplicativos, tanto do aplicativo Microsoft Office e do CorelDRAW, ensinando o pessoal a fazer site, como eu falei em outros vídeos. Mas não existia a mínima ideia ou a mínima possibilidade de ter tudo isso na palma da mão, né? A gente pensava, a gente ficava imaginando o que é que iria acontecer daqui para frente, porque toda a evolução tecnológica acontecia no computador, né? Novos softwares, novas formas de trabalhar, né? Começou a surgir os sites, tudo nos sites, era todas novidades, né? Só que quando a evolução foi acontecendo e os celulares começaram a ter essa facilidade, essa melhoria, as empresas ficaram atentas a essa evolução e disseram: por que não a gente começar a transformar tudo que existe no computador para o celular, né? E aí começou a batalha das empresas a procurar desenvolvedores, né, que trabalhassem com isso. Eu lembro claramente que na época, quando começou a surgir, o que havia em discussão na época era que aprenda a trabalhar com celular, porque daqui a 10 anos vai haver uma necessidade muito grande de profissionais que desenvolvam softwares, desenvolvam aplicativos para celular. E era uma visão lógica, né? Quem trabalhou naquela época, quem estudou naquela época, claro que a evolução sempre acontece, né? Novidades acontecem, linguagens de programação surgem, mas quem se programou, quem começou a estudar, a visualizar essa possibilidade, começou a surfar na onda. Ó, a coisa é tão lógica que hoje em dia, hoje em dia não, há um bom tempo, tá? Quando você faz um site para uma empresa, quando você cria um site para uma empresa, existe um termo que a gente chama mobile first, que é o seguinte: quando um designer vai fazer um site, ele desenha primeiramente pensando no smartphone. Como aquele site vai se comportar no smartphone, no celular. Porque 90% do acesso de um site é pelo celular. Sabiam disso? Porque é muito mais prático. Você está na fila de um banco, está no celular. Está no sofá da sua sala, está no celular. Onde quer que você esteja, você está com o celular na sua mão. E você acessa o site por ele. Então 90% dos acessos aos sites são feitos pelos celulares. E aí, quando começou a surgir essa questão de criar aplicativos para facilitar a vida dos empreendedores, surgiram também as empresas que queriam se aproveitar disso aí, né? E as empresas, surgiu uma polêmica recente, foi daquela Face App, né, em que você instalava esse aplicativo no seu celular, você tirava uma foto sua e ele dava a versão de você mais velho, mais novo, do sexo masculino ou feminino, né? E surgiu uma polêmica, inclusive essa empresa foi acionada juridicamente por estar utilizando as imagens, né, guardando as imagens no banco de imagens, para poder utilizar ou vender, sei lá como, utilizar de outra forma, entendeu? Então, essas informações, essas ações aconteceram e acontecem ainda hoje, né? De você tá vulnerável a tudo isso. Por isso que a minha missão é de estudar os aplicativos e oferecer para as pessoas que me seguem, que estão comigo, que me ouvem, qual a melhor solução para elas. Então vejam só, quando eu busco um aplicativo, quando eu vou estudar um aplicativo, eu utilizo a minha experiência, né? O que garante, o que é que me dá autoridade de aconselhar a utilização de um aplicativo? É o tempo que eu tenho como designer, como publicitário. Eu sei claramente o que eu preciso num aplicativo que atenda à minha necessidade de criar uma arte. Quando eu migrei para a web, né, quando eu comecei a estudar web também, eu utilizo esse conhecimento para buscar um aplicativo que atenda essa necessidade. Mas muito mais além disso, hoje em dia, a gente tem que procurar um aplicativo que seja de fácil manuseio, tá? Existe uma denominação, eu chamo até de ciência, chamada usabilidade. É um termo que a gente utiliza quando você estuda a melhor forma de um site, de um aplicativo se apresentar
a quem está usando ele, ao usuário, ao empreendedor, a qualquer pessoa. Usabilidade. O que é usabilidade? É quando você acessa algum site ou você baixa um aplicativo, a navegabilidade naquilo ali, a usabilidade daquilo ali, a forma de você manusear seja muito, vamos dizer assim, lógica, seja muito prática, muito fácil. Então as empresas têm que se preocupar com isso e elas têm se preocupado com isso, tá? As empresas que pensam mais nisso, elas têm preocupado com isso. Então a minha função, a minha missão é de analisar alguns pontos, tá? Então o primeiro ponto quando eu vou pesquisar um aplicativo, quando eu vou buscar um aplicativo, é o seguinte: esse aplicativo, ele, primeiro ponto, engraçado falar isso para vocês, tá? Mas o primeiro ponto que eu admiro muito no aplicativo é se ele tira fundo de imagens, tá? Por que isso, Galvão? Por que essa preocupação com essa questão de tirar fundo de imagens? Ó, eu tenho visto constantemente empreendedores que, por exemplo, tá, possuem a sua logomarca no formato oval, ou em formato de estrela, ou em qualquer outro formato que não seja quadrado ou retangular, tá? E aí, quando eles colocam o logotipo deles, né, numa arte, eles colocam dentro de um quadrado, porque eles não encontram a ferramenta que retire aquele fundo daquela imagem, daquele logotipo e possa aplicar nisso. Então, um dos primeiros pontos que eu procuro é esse, tá? Mas, ó, se o aplicativo que eu encontrei não fornece isso, eu não desisto dele de primeira. Eu vou analisar as outras ações, tá? As outras funções dele. Então, vamos lá. Qual é retirando a questão do fundo de imagem, como é que eu avalio um aplicativo? Primeiro, ele é leve, né? Ele é pequeno, dá para instalar tranquilamente de maneira fácil. Quando você instala e você abre ele, para se logar é fácil, é prático, né? Você tem o login lá já pegando o seu Gmail ou qualquer outra coisa, o seu Facebook, o seu Instagram. É isso que ele quer, ele permite isso, esse login, massa. Então, é uma das ações que eu procuro. A segunda coisa é o seguinte: é fácil de manusear. Quando você abre ele, você encontra, claro, né? Não de primeira, lógico, né? É evidente. Você faz um reconhecimento, né? Antes de mais nada, faz uma análise básica do aplicativo e vê se ele é fácil, as informações que você precisa estão lá fáceis. Vou dar um exemplo bem claro sobre isso, tá? Por exemplo, é fácil quando eu quero, nesse aplicativo, inserir um texto, um título do card, por exemplo. Eu quero fazer um card para o Facebook, tá? Para o Instagram, por exemplo, para o feed do Instagram, um post para o Instagram. Esse aplicativo fornece de maneira fácil que eu insira um texto, que eu escolha a fonte que eu quero, que eu coloque uma cor nessa fonte, que eu possa aumentar o tamanho, diminuir o tamanho da fonte, eu possa distanciar as letras, ou se é um texto com várias linhas, eu posso ampliar entre linhas, eu posso dar transparência nessa fonte, posso movimentar ela de um lado para o outro. Ele me possibilita isso, ganhou um ponto comigo, tá? Esse aplicativo, ele permite que eu insira imagens nele. Por exemplo, eu quero fazer um anúncio que fale do verão ou do inverno ou de qualquer outro, de carnaval, ou de uma festa, de um evento qualquer, e eu quero procurar uma imagem relativa a esse assunto. Verão, praia, inverno, uma chuva, né? Um passeio no rio, uma mensagem de paz. Eu quero encontrar um rio calmo, tranquilo. Se esse aplicativo ele já possui um banco de imagens dele, tá? Dele mesmo, de gratuitos, né? Que me forneça isso, mais um ponto. Tá, uma coisa que eu não falei no começo, a primeira coisa que eu falei lá, que eu devia ter falado lá no início, era se ele é leve, se ele é gratuito, né? Se ele é gratuito. Porque como é que você vai pagar por um aplicativo que você não conhece? Então, ele é gratuito e a maioria deles tá? A maioria deles fornece uma parte gratuita e uma parte mais volumosa, mais robusta, paga. Mas ele dá a versão gratuita para você conhecer, né? Para você utilizar. E eu garanto a você que todos os aplicativos na parte gratuita já dá para fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Vamos lá. E a parte paga também não é tão cara assim não, tá, gente? Antigamente, né, para você instalar um software, era muito caro, né? Muito, mas muito caro mesmo.
R$ 8.000, entendeu? R$ 5.000. Hoje em dia você instala um aplicativo no seu celular com R$ 200, com R$ 300, entendeu? Às vezes você assina mensalmente aquele aplicativo, paga R$ 30 por mês, por exemplo, entendeu? Então, hoje em dia está tudo muito mais prático. Mas vamos lá. O segundo ponto que eu analiso no aplicativo é o seguinte: se ele possui modelos prontos. Quando eu quero fazer alguma arte, né? Uma das coisas que eu pesquisei há um tempo atrás com o pessoal que me segue, eu fiz uma enquete, né? Fiz um formulário, enviei via e-mail para todos eles e me responderam quais eram os maiores problemas que eles enfrentavam na área de tecnologia. Então, tanto empreendedores como profissionais liberais, como estudantes ou pessoas que não são profissionais liberais nem empreendedores, né, têm o seu emprego lá já fixo, eles me responderam três problemas que são os mais relevantes, que eu cito muito. O primeiro foi não saber utilizar as ferramentas para produzir a sua arte. O segundo foi não ter criatividade. E o terceiro foi não ter tempo de produzir, porque os empreendedores normalmente eles se preocupam muito tem toda uma questão de tempo para a logística de comprar a matéria-prima, né, do seu negócio, produzir a matéria, produzir o produto, né, e de gerenciar a empresa financeiramente, de fazer a questão de logística de entregar o produto para o cliente, ter uma relação com o cliente, e deixam de lado muitas vezes ou entregam a terceiros a parte publicitária, porque eles não têm tempo disso. E eu consigo quebrar essa objeção, tá? Mas isso aí é um outro vídeo. Mas a questão da ferramenta, existem ferramentas para isso que eu estou falando nesse vídeo agora. E a segunda é a criatividade. Então, o que é que eu procuro também numa ferramenta, num aplicativo? Que ele tenha modelos prontos. Isso já facilita muito a vida do empreendedor que quer fazer a sua arte. Por exemplo, o empreendedor quer fazer uma arte, quer anunciar, ele é dono de uma eletrônica e quer anunciar o seu controle remoto universal. Então ele precisa de uma arte em que tem um momento, uma arte, um lugar, né, para colocar a foto do produto, o título do produto, uma descrição, quiçá o preço, que muitas vezes ele não quer colocar ou coloca lá como promoção, e no rodapé o seu logotipo, né, da sua empresa, WhatsApp e Instagram. Então ele quer um modelo que já tenha mais ou menos essas informações. Então, se o aplicativo me oferece modelos já prontos que agilizam, né, a produção da minha arte, mais um ponto ele ganha comigo, tá? Esse aplicativo também, além das imagens, além do texto, além de modelos prontos, ele fornece também figuras. Por exemplo, eu quero colocar o ícone do meu Instagram, essa arte, do meu WhatsApp, do meu Facebook. O aplicativo me fornece isso gratuitamente lá nele. Maravilha. Ele me fornece outras figuras que eu possa abrir e mudar a cor dela. Por exemplo, eu quero colocar uma figura de um GIF animado, por exemplo, de festa de aniversário, né, confetes sendo jogado, né, ou de uma bicicleta com pneu rodando, ou de uma setinha apontando para um produto, né, animado. Eu quero encontrar isso. Ele fornece isso para mim? Se sim, da forma gratuita? Se sim, mais um ponto, tá? Mais um ponto. E a outra informação, né, a outra característica importante que eu também acho relevante, é se esse aplicativo ele fornece plataformas, né, para diversas plataformas. Eu quero fazer uma arte para o feed do Instagram. Ele possui, ele me dá essa possibilidade, que já é um formato quadrado. Ele me fornece a opção de fazer uma arte retangular, né, vertical para o Story, para o WhatsApp. Ele me fornece tamanho para fazer para o Facebook. Então, se ele fornece já esses modelos, além de estarem modelos prontos, sendo o tamanho que eu preciso, maravilha. E se ele evoluiu de uma tal forma, isso é crucial, tá, gente? Se ele evoluiu de uma tal forma que, além de fornecer material para a web, ele atende a parte gráfica também. Por exemplo, eu quero fazer um cartaz daquele evento, daquele show,
para colar lá na parede de um lugar, num poste, ou que nem pode, né, fazer isso. Mas eu quero fazer um cartaz para colocar no mural de uma universidade, de um evento que eu estou dando. Eu sou um palestrante e quero fazer um cartaz de colocar no mural da universidade, de uma escola. Esse aplicativo me fornece essa possibilidade de fazer um cartaz. Eu quero fazer um panfleto do meu negócio, do meu produto, distribuir nos sinais, né? Colocar na recepção de alguns prédios. Ele fornece essa possibilidade de me dar modelos prontos. Eu quero fazer meu cartão de visita, aquele físico que eu posso imprimir, né? Fazer o cartão para poder entregar para o cliente. Ele fornece essa possibilidade? Se sim, ele fornece a possibilidade de eu fazer cartão de aniversário, de fazer material para o meu escritório, por exemplo. Eu quero fazer um papel timbrado para a minha empresa. Ele fornece isso. Eu quero fazer gráficos que apresentem a evolução do meu negócio, para eu fazer, por exemplo, uma arte divulgando como o meu negócio cresceu. Se eu sou, por exemplo, um consultor, um coach, e quero fazer alguma apresentação de algum assunto que tenha gráficos, esse aplicativo me fornece isso? Maravilha! Ele me fornece a possibilidade de eu fazer algum arquivo como se fosse PowerPoint. Se eu sou, por exemplo, um estudante e quero fazer uma apresentação no PowerPoint para apresentar na escola, ele tem isso. Se eu sou um palestrante e quero fazer uma apresentação em PowerPoint, esse aplicativo me fornece isso. Poxa vida, maravilha! Aí você me pergunta, tá, Galvão, mas e aí? Esse aplicativo dos sonhos existe, que faz toda a parte de web de forma perfeita e a parte gráfica também perfeita, logotipo também, ele cria logotipo para mim, perfeita, e tudo isso de graça, existe? Eu vou te falar, desenrolado, ele existe, tá? Ele existe. Embora a versão gratuita dele não retire fundo de imagens, mas ele existe. E aí eu quero chegar nesse ponto, tá? Porque eu quero chegar na intenção de dizer para vocês, no ponto em que existe uma colaboração entre aplicativos, tá? Então, por exemplo, nos meus estudos, na minha pesquisa, eu faço sempre da seguinte forma: quando eu vejo algum cliente meu fazendo alguma arte, eu pergunto: você fez aonde? Ele me fala que aplicativo ele fez, e aí lá vai eu baixar o aplicativo para estudar, para ver se realmente ele vale a pena, tá? E aí é um julgamento meu de acordo com a minha experiência, tá? Porque eu sei que o cliente vai precisar daquele efeito, daquela opção que aquele aplicativo tem ou não tem. Então essa é uma análise que eu faço, ok? Então veja só, quando eu vou buscar um aplicativo, por exemplo, eu vou procurar o aplicativo que tira fundo de imagem, né? E eu analiso todas aquelas características que um aplicativo precisa ter, que é o quê? Se ele é leve, se ele é gratuito e se ele é fácil de manusear. E aí, por exemplo, quando eu encontro um aplicativo que faz isso, né, que atende essa necessidade, eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Eu tenho um logotipo, que esse logotipo, como eu falei, é uma estrela. E aí eu quero retirar aquele fundo branco quadrado daquela estrela, deixar ele vazado, né, transparente, como a gente fala, né, e utilizar ele nas minhas artes. Eu posso tirar o fundo dessa imagem num aplicativo que só tira fundo de imagem, né, tirar essa imagem, deixar ele salvo lá sem o fundo, e utilizar essa imagem nesse outro aplicativo que não tira fundo de imagem? Pode. Olha que maravilha. Então, existe uma conversa entre os aplicativos, né? Essa evolução aconteceu para que você pudesse ter essa possibilidade, essa facilidade. Então, tá tudo muito mais prático, tá tudo muito mais na sua mão. É só querer fazer, é só ter um pouco de vontade de fazer. Logicamente, né? Não vamos ignorar isso. Se você tem uma pessoa que lhe auxilia, que pega na sua mão, ele orienta, diz: ó, esse aqui faz isso, esse aplicativo faz isso, ele pega isso aqui, essa função, aplica aqui e tal. Porque, além de tudo isso, viu, gente, existem os famosos macetes, né, que a gente utiliza para aplicar nos aplicativos, né, nas soluções que a gente desenvolve. Está tudo ali na sua mão, mas às vezes existem alguns macetes para você fazer o que ele não propõe fazer, vamos dizer assim, ou que ele tem lá na parte paga, né? Não é que você vai burlar não, tá? Não é que você vai burlar a parte paga e fazer não é isso não. Você vai dar um jeito de atender ao que você precisa, tá?
usando algum macete, capturando imagem, colocando, tapando uma opção que não tem, ou outra, fazendo um jeito, dando um jeito, tá? São os velhos macetes. E aí, tem uma outra ação, um outro tipo de aplicativo que pode lhe ajudar bastante. Tá, Galvão, eu tenho um aplicativo que tira fundo de imagem, eu tenho um aplicativo que é o aplicativo top de linha, né? Dos tops, que faz tudo que você falou que ele faz. Eu tiro o fundo de imagem aqui nesse aplicativo, insiro nessa arte que eu estou fazendo aqui nesse aplicativo. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer vários slides, tá? Vou dar um exemplo. Eu quero fazer um anúncio, usando o exemplo da eletrônica, tá? Eu quero fazer vários slides com vários produtos e quero fazer uma animação entre esses slides. Eu tenho um aplicativo de vídeo gratuito e eu quero também, além disso, de repente no intervalo entre um slide e o outro, fazer um vídeo de eu falando da minha empresa, da minha loja. Como assim, por exemplo, venha visitar minha loja que você tem produtos maravilhosos e a promoção está no ar. Confira agora. Aí eu corto para os slides. Eu tenho essa possibilidade desse aplicativo gratuito? Tem desenrolado. Existem aplicativos, porque houve uma época em que fazer vídeos, editar vídeos, era uma coisa de profissional de primeira linha. Veja só, gente, quando eu falo tudo isso, eu não quero desmerecer nenhum profissional de edição de vídeo, tá? Nenhum web designer que trabalha com CorelDRAW, Photoshop, porque eu também sou agência, eu também trabalho com isso, tá? O que eu estou falando aqui é que a maioria dos empreendedores não tem a visão ou não tem visão, não tem grana mesmo, né? Para investir num vídeo profissional, pagar um camarada fazer o vídeo para ele, né? Ou não tem grana para investir num profissional que atenda a ele para fazer os cards, porque você quer card para fazer todos os dias, lógico. Você quer colocar um card diariamente nas suas redes sociais. Então, se você não tem esse tipo de condição, é esse tipo de estudo que eu faço de um aplicativo que lhe ajuda a fazer isso, entendeu? Então, se você encontra um aplicativo de vídeos que atende a essa necessidade, maravilha. Ó, existe um aplicativo que você pode tranquilamente fazer esse tipo de trabalho, tá? E na forma gratuita. Você pode instalar ele. Você pode pegar o vídeo que você gravou no seu celular, de você falando da sua loja, né? Fazendo a apresentação. Levar esse vídeo para esse aplicativo, cortar o que você não quer. Depois, você traz os slides que você criou naquele aplicativo lá que eu te falei, aquele aplicativo top de linha, né? E faz um efeito de mudança de slide para slide, de transição que a gente chama. Você pode colocar texto com animação, o texto surgir de cima para baixo, aparecer de pequenininho para grande, sumir, né? Pode colocar imagens também, né? Como posso dizer, chama stickers. São figurinhas, né, que você pode colocar. Ele fornece stickers gratuitos e também os pagos. Mas ó, os pagos, se você quiser utilizar, R$3 um pacote de stickers, mas muitos gratuitos, maravilhosos, né? Maravilhosos não, maravilhosos. E além de tudo isso, você ainda pode colocar um fundo musical no seu vídeo, porque esse aplicativo ele possui uma biblioteca de músicas gratuitas que você pode utilizar também. Mas ele também possibilita que você possa pegar uma música que está no seu celular e utilizar, tá? Mas ó, tá tudo na palma da sua mão. Beleza. E se você, além de tudo isso, que você tem um aplicativo que você faz as suas artes, né, para Instagram, para WhatsApp, para Facebook, retira o fundo de imagem no outro aplicativo, utiliza lá. Depois você faz os slides aqui e faz animação num aplicativo de vídeo de animação, tudo isso, é só divulgar. É só colocar o vídeo para funcionar e divulgar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, tá? Mas se você quer, além de tudo isso, pegar uma imagem e aplicar efeitos nela, por exemplo, você tem uma imagem de uma cachoeira, né? Você está lá na cachoeira vou dar um exemplo bem prático, tá? Para a gente poder entender como é que funciona, né? Eu sou um guia turístico, eu tenho uma empresa de turismo
e eu tiro uma foto do pessoal numa cachoeira para divulgar o meu passeio turístico, né? E eu quero colocar aquela cachoeira, é uma foto, aquilo ali é uma foto, né? Não tem movimento nenhum, mas eu quero que a cachoeira tenha um movimento lá, todo mundo lá na foto, e a cachoeira tem um movimento contínuo, de como se estivesse caindo em movimento. Eu tenho um aplicativo que faz isso, da forma gratuita. Eu quero colocar uma imagem e simular que tem uma chuva em cima daquela imagem, né? Um aplicativo que eu posso fazer esse mesmo aplicativo, tá? Eu posso aplicar efeitos, vários efeitos na minha imagem. Eu quero aplicar um efeito de fumaça, ou de nuvem, de infinito, de estrelas vindo em direção à tela. Esse aplicativo faz isso também gratuitamente. Se eu quiser, por exemplo, fazer stories animados, tá? Eu gosto de dar exemplos bem práticos para que a gente possa ter uma noção real do que é possível fazer, tá certo? Imagine um story, só um story, em que você tenha 3 ou 4 imagens e elas apareçam em movimentos, né, animados. Existem aplicativos que já têm esses modelos com as animações prontas. Basta você apenas abrir aquele modelo que você quer e substituir as imagens. Não é maravilha? E para fechar com chave de ouro essa questão de produzir material gráfico, produzir material para a web, você, por exemplo, está fazendo uma arte, tá? Que tem um fundo específico ou uma imagem com um objeto específico e você quer que a sua fonte tenha aquela cor que está ali naquela imagem, naquela figura. Que cor é aquela? Como é que eu posso fazer com que a minha fonte, né, o meu texto, tenha aquela cor? Existe um aplicativo muito leve que você baixa ele, abre aquela imagem nesse aplicativo, aponta para aquela cor e ele fala o nome daquela cor para você utilizar onde você quiser. Então, você tem na sua mão tudo isso de forma gratuita. Não, maravilha? E migrando um pouco da parte artística, indo para a parte de escritório, você tem uma ferramenta poderosíssima, que essa aí eu defendo com unhas e dentes, tá? Que é o Google Docs. O Google Docs, ele oferece inúmeras ferramentas práticas para você utilizar como você quiser. Mas só para você ter uma ideia do que o Google Docs faz, você pode abrir um arquivo como se fosse um Word. Existem várias vantagens, tá? Mas uma das vantagens que eu acho excelente é quando você pode abrir um documento e você pode permitir que pessoas entrem naquele documento e editem esse documento com você ao mesmo tempo. Você está aqui digitando um parágrafo do documento e outra pessoa está ao mesmo tempo digitando outro parágrafo em algum outro lugar daquele documento. Uma planilha do Excel. Você pode fazer estilo Excel, né? Não é o Excel, é estilo Excel. A vantagem é que você não precisa carregar mais nada no pendrive, né, gente? Tá tudo na web, tudo nas nuvens. Então, o Google oferece isso. O Hotmail também oferece, tá? Se você tem um e-mail do Hotmail, ele também oferece o pacote Office lá dentro dele. Tem o Word, Excel, PowerPoint, tem tudo lá, tá? Mas eu estou acostumado a utilizar o Gmail e eu gosto muito do Gmail. Eu sempre aconselho o Gmail, tá? Nada contra o Hotmail, mas eu gosto muito do Gmail e acho bem prático. Porque eu trabalho com ele, né? Então eu sinto mais praticidade de trabalhar com ele. Além do que, por exemplo, quando você instala um aplicativo no seu celular, que você vai fazer o login, muitas vezes o login que ele pede lá é o seu Gmail. Se você tem Gmail, já pede seu Gmail. Então, eu aconselho sempre que todo mundo tenha sempre um Gmail instalado, né? Crie um Gmail e tenha ele configurado no seu celular, tá? Então é isso. A tecnologia, ela permite que você tenha essa facilidade infinita de criar todo o seu material gráfico no seu celular, sentado no seu sofá, na sua cama, no estacionamento esperando alguém, no consultório médico esperando ser chamado. Então você está lá sentado e está trabalhando, criando as suas artes, criando seu material para divulgar o seu produto. Então está tudo na palma da sua mão. Aplicativos existem imensos, tá? Inúmeros. E a minha função é estar sempre estudando, sempre buscando inovações
para você. E se você quiser saber mais informações, quer ficar mais ligado a essas informações, eu aconselho que você entre no meu grupo do Telegram, tá? Para poder entrar no Telegram, você vai fazer o seguinte, ó, qual é o endereço do Telegram? Entra no site desenroladodigital.com.br e lá na parte de baixo tem um link para as minhas redes sociais, inclusive para o Telegram. Então, faça parte da comunidade, que eu estou colocando eventualmente novidades, dicas de produção de material para você produzir o seu card diariamente. Preste atenção, você tem que produzir 1 ou 2 ou 3 cards diariamente. O seu negócio tem que estar na mente do seu cliente ou do seu pretenso cliente. Então, quanto mais você produzir, melhor para você, tá bom? Então, procura outros vídeos meus aí que eu falo sobre a questão de administrar o tempo para produzir, outros que eu falo sobre alguns aplicativos também. A criatividade eu também falo muito sobre isso, tá? Tá tudo aí no YouTube, tudo no Instagram, Desenrolado Digital. Me segue nas redes sociais, fica ligado, porque eu estou sempre trazendo novidades para você. Beleza, Desenrolado Digital? Aquele abraço.